Eu sou Ana Maria, para quem não me conhece, vamos começar de novo. A Moira foi minha aluna lá no curso de magistério. E eu já sabia que ela seria uma excelente professora, porque quando é um excelente aluno, a gente pode ter certeza que vai ser um excelente professor também. Então, eu chamei a Moira para trabalhar comigo lá no Colégio Anglo. A menininha dela, Maiara, já estudava lá no Anglo também. Aí eu chamei a Moira para trabalhar, ela ficou um tempo, aí eu saí e ela continuou. Mas eu falei para a Moira que quando eu a chamei, já foi pensando lá no futuro, porque a Rosângela, ela estava para aposentar. E, gente, quem dá aula sabe, não é fácil achar uma professora alfabetizadora. É muito difícil. E aí eu estava de olho na Moira já. Eu falei, não, vou chamar a Moira para ela já ir, né, enturmando aqui. E aí ela já pega e entra no nosso esquema e já pega o primeiro ano quando a Rosângela aposentar. Mas aí eu saí, né? Eu que caí fora. E aí você ficou dando aula lá pra gente de empreendedorismo. Depois você pegou o terceiro ano, não foi? E agora você está com a alfabetização, primeiro ano. E aí, isso mesmo. Se apresenta aí. Então, eu tenho 25 anos de carreira, completei segunda-feira, continuo mais do que nunca apaixonada pela minha profissão, que eu escolhi, né, de lecionar. Trabalhei 15 anos, mais ou menos, com alfabetização. Cheguei a trabalhar 3 anos, primeiro, segundo e terceiro, com uma turma que me fez, assim, acreditar muito, né, nesse trabalho com o aluno de alfabetização, no sentido dele começar com um professor e continuando com o mesmo professor, a gente consegue muito perceber onde puxar mais, onde trabalhar mais, o porquê que aquela criança demonstrou aquela dificuldade, o que buscar. Então, nesse caminho meu de 25 anos aí, eu sou mais do que nunca apaixonada, quem me conhece sabe que eu amo o que eu faço. E aí, Deus me abençoou. Ano passado, fui para o trabalho do AEE, da Educação Especial, também na rede municipal. Então, eu estou com a alfabetização no Colégio Anglo e faço um trabalho no AEE, no Atendimento Educacional Especializado, na rede municipal aqui da cidade. Então, estou apaixonada nos 2 sentidos. Legal. Olha aqui, você fez neuropsicopedagogia? Isso, eu fiz a graduação minha em letras, licenciatura plena, então eu sou professora de português e inglês, e fiz a minha pós-graduação, a primeira, em psicopedagogia institucional. Aí eu comecei a me apaixonar aí por esse trabalho aí das dificuldades de aprendizagem, né, essa observação mais atenta, esse olhar mais atento ao aluno. Após a psicopedagogia, eu já entrei numa educação e autismo, também uma pós-graduação. Foi aí que, em 2017, eu peguei o meu primeiro aluno autista, o William, apaixonante. Dei aula 2 anos para ele. Ana, ele foi o meu presente de Deus. Eu falo assim que, quando o William entrou na minha vida, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar também com a educação especial. E aí, terminando a educação e autismo, eu já continuei na neuropsicopedagogia institucional, não é? É um trabalho feito nas escolas, uma intervenção pedagógica nas escolas. E também agora, terminei institucional, já peguei meu certificado e já emendei na neuropsicopedagogia clínica. Eu me formo agora no junho, a gente termina nossos estudos, aí eu já vou começar o meu artigo, então eu tenho 6 meses para concluir. Então eu já vou estar com a especialização em institucional e clínica, aí eu vou poder estar fazendo intervenções na minha casa, podendo fazer o atendimento individual com as crianças, após a formação da neuroclínica, neuropsicopedagogia clínica. Eu sempre falo que nada acontece por acaso na vida da gente. Olha para você ver, um aluno virou toda a sua carreira de pernas para o ar, assim, ó, mudou o seu caminho inteirinho, né? A gente apaixonada pelo que faz é outra coisa. Não tem... Porque eu comento, Ana, que se perguntasse para mim, assim, uns 10 anos atrás, e aí, você já tem vontade de trabalhar com educação especial, né? Educação inclusiva? Eu falava, não vou saber trabalhar. Acho que não tem jeito. Mas um olhar que me encantou, que tocou meu coração, plantar a sementinha tão bem. E Deus rebotou com tanto carinho, com tanto amor, porque eu já amo o que eu faço, que foi só brotando felicidade. Felicidade, aí eu não paro. Meu marido diz que eu não paro. A Maiara diz que eu não paro. Eu não quero parar, Ana, eu quero aprender muito.
Muito mesmo. Eu estava falando aqui que essa semana eu postei no Instagram e até no YouTube, sabe? Falando sobre aquela legislação de 9 de outubro de 2018, que a criança tem que ter 6 anos completos para entrar no primeiro ano até 31 de março. Isso é uma lei de 2018, não é uma lei agora, né? E aí várias pessoas comentaram comigo, nossa, aqui no meu estado não acontece isso ainda não, a gente pode colocar em qualquer época, em maio, em abril. E aí eu fiz um vídeo específico explicando disso, que até o STF entrou no meio dessa história, não é assim, né? Mas me fala aí, lá na sua escola, você tem problema quanto a isso? Os pais reclamam? Segue a legislação ou não? Sim, no nosso município de Itajubana, nós seguimos essa legislação, sim, tá? É bem assim, a questão bem rígida da parte de documentação dessa criança. Então, ela entra com a idade completa, no caso da educação infantil, 4 anos até 31 de março completos, né? E 6 anos na alfabetização, ela tem que estar com 6 anos completos até 31 de março. No caso agora da nova legislação, né, Ana? A criança tem a obrigatoriedade de estar na educação infantil. Então, essa educação infantil, criança com 4 anos até 31 de março. Então, a nossa Secretaria da Educação segue, sim, essa legislação rígida. No Colégio Ângulo também, aqui, eu acho que o nosso estado de Minas segue mesmo essa legislação e as crianças entram, sim. Teve uma época, né, acho que foi no caso de 2018, isso mesmo, 3 anos atrás, porque antes a legislação era até junho. O William, meu aluno, em 2017, ele foi uma criança que entrou com 3 anos e meio, ele fazia aniversário dia 20 de junho, então a lei era até 30, e aí ele entrou. Aí o que aconteceu? Em 2018, a lei, né, a mudança, a alteração na lei, na legislação, a criança tinha até 31 de março. Mas por que o William conseguiu permanecer? Porque o William já estava no sistema, né, no Educacenso, registrado, então não foi porque a escola quis colocar o William no pré-2 com 4 anos para fazer 5 em junho, não. A lei era até 31 de março, mas ele já estava cadastrado no sistema que ele foi automaticamente para o pré-2, entendeu? Então eu só quero colocar isso para as pessoas entenderem, né? Isso. Porque depois de um tempo houve uma adaptação, né, da lei. Assim, você teve um tempo para ajustar também, até o ano ele ainda foi aceitando. Você não tinha que reprovar a criança, né? Você continuava a criança naquela série, mas tinha que ter aquele ajuste, né? Isso acontecia. E como professora, eu tenho a certeza desses 25 anos, né, lecionando, que a lei de 31 de março é uma lei que a criança está com essa maturidade, né, na parte principalmente cognitiva, e às vezes pode apresentar alguma dificuldade nas suas habilidades, mas é mínimo, Ana. Se você for comparar a lei que era de 30 de junho, para agora 31 de março, tem uma diferença muito grande no desenvolvimento, né, físico, motor, cognitivo dessa criança, tudo. Então, eu falo assim, que eu levanto a bandeira. 31 de março, eu acho que é uma data, um período que essa criança já está, sim, desenvolvida em várias habilidades, pode ser que precise em outras, mas, no geral, eu acho que a criança ela já entra, sim, com essa maturidade mais para aprendizagem, nessa parte. É engraçado que os pais, eles dão uma surtada, assim, né? Eles ficam, nossa, meu filho vai perder um ano. Gente, eu não sei de onde que tira que perde um ano. Ganha um ano, na verdade. Porque quando a criança entra mais amadurecida, os pais não têm a preocupação de ficar ali em cima, sabe? De ficar ali, porque a criança já está amadurecida, ela se vira mais, ela tem mais autonomia, ela aprende com mais facilidade, né? Então, assim, é difícil. Eu acho que a maior dificuldade nossa, tanto para a direção quanto para os professores, são os pais. Os pais são os maiores problemas em aceitar realmente a lei. Nossa, mas meu filho nasceu 2 de abril, imagina, só isso vai dar diferença, né? 2 dias vai dar diferença. A questão não é dar diferença, a questão é a gente seguir a legislação também, né? Porque, assim, você pode, aí o outro já não vai poder. Por quê, né? Ou todo mundo pode, ou todo mundo não pode. Então, assim, eu acho que foi bom para dar uma organizada no país, né? Porque todo mundo tem leis e a gente tem que seguir, não pode, ficar, esse pode, esse não pode, qual que é o critério, na verdade, né? Então, isso realmente
Eu gostei também de ter fixado nessa idade. Tá. Eu fiz até um vídeo lá atrás contando a minha alfabetização, que eu era, na época que eu entrei na escola, era até 30 de abril. Eu era a caçulinha da sala. Meu Deus, como eu ralei. Não gosto nem de lembrar. Ralei muito. Porque enquanto a sala inteira sabia tudo, eu estava correndo atrás do prejuízo, porque eu não tinha maturidade que aquele menino que nasceu um ano, 10, 11 meses antes de mim, ele já tinha pescado e eu estava ali, do que ele está falando, né? Não estou entendendo nada. Então, nossa, eu vou falar de carteirinha, não é fácil. Mas, então, gostei. Eu sou do mês de agosto. Então, quando eu entrei, a lei, né, a legislação, eu entrei no pré de 6 anos, que até então era pré. Não é mesmo? Não era primeiro ano ainda, a legislação não tinha mudado. E então, o que aconteceu? Eu entrei com 6 anos completos, eu já tinha feito um ano anterior, 6 anos. Então, todo mundo fazia 6, eu fiz 7. Aí falam assim, nossa, então você era 6 meses atrasada. Não, eu não sou 6 meses atrasada. Não. Porque o que eu consegui aprender, né? Hoje eu estou aqui lecionando, vejo nos meus alunos. Então, o que a gente conquista com a idade, a maturidade, tanto motora, cognitiva, emocional, que hoje está pegando muito, é diferente, Ana. Então, para mim, só teve benefício. Tudo bem que eu consegui planejar minha filha para janeiro, mas não é todo mundo que consegue. Então, mas eu sou de agosto. Então, todo mundo era assim, eu me sentia a experiente da sala. Todo mundo fazia a idade certa e eu sempre a mais velha da sala. Sempre foi assim. Mas eu acho que me fez muito bem, porque eu nunca, né, não tomei bobo, não tive repetindo, mas eu tinha essa maturidade para entender e buscar mais conhecimentos, às vezes com um colega que nem você falou, que sofreu, a gente não tem a maturidade de buscar aprender mais. Isso. Sofre a vida inteira. Sofre a vida inteira. Eu ainda vou postar um vídeo contando certinho detalhes. Olha aqui, a Fernanda, a mãe do Luquinha lá, que não sei se está no ângulo ainda, ele mandou um abraço pra gente, tá? Ai, ele foi meu aluno. Beijão, adoro o Lucas. Beijo, Luquinha. Foi meu aluno no terceiro ano. Outra coisa, vamos falar um pouquinho aí. Qual o método de alfabetização que você costuma utilizar com as suas crianças? Então, o que acontece? Eu até brinco, né, Ana, que a gente vai estudando e vai se aperfeiçoando. Então, uma dica aí para minhas colegas que tenho amigas aqui particulares que também são professoras. Nunca parem de estudar. A gente fala que o médico estuda porque ele mexe com seres humanos, né? Então, ele tem que estar aperfeiçoando a ciência ali, o trabalho. Nós, professores, também, Ana, nós temos que estar aperfeiçoando muitos nossos conhecimentos. Então, eu brinco assim, que a alfabetização, ela acontecia o método analítico e o método sintético, da parte para o todo, do todo para a parte, e assim a gente foi alfabetizando. Então, eu posso dizer, com certeza de carteirinha, que se eu for contar lá em 2010, 2011, que eu estava alfabetizando, Ana, hoje eu estou diferente. Por que eu estou diferente hoje? Porque hoje eu vejo o meu aluno diferente. Hoje, a neurociência, ela veio para abrir a nossa visão num campo de aprendizagem, Ana, que não é mais só o que eu vou passar para essa criança. Porque eu passava lá, trabalhinhos lá da alfabetização, pronto, acabou. Não. Hoje eu tenho que trabalhar uma alfabetização que vai enriquecer, que vai desenvolver, que vai aperfeiçoar, que vai aprimorar a aprendizagem dessa criança. Então, hoje, nesse ano de 2021, eu buscando os estudos, até coincidiu que eu fiz um curso agora fresquinho, de Semana da Alfabetização. Falei, olha como os sinais de Deus. E o que a gente tem que observar muito, a professora alfabetizadora? O nosso sistema de escrita, Ana, ele é alfabético, certo? Então, desde a história que foi a evolução da escrita, né, dos nossos símbolos, da nossa simbologia, para chegar ao alfabeto. Então, primeira parte, nós temos um sistema de escrita alfabético. Então, como eu alfabetizo? A criança, ela vai entender que o nosso alfabeto, ele tem uma grafia, um símbolo, que é a letra. Então, primeiro se trabalha esse princípio alfabético da letra e da escrita. Mas, ao mesmo tempo, Ana, eu vou trabalhar com as crianças que essa letra, ela tem uma grafia, e a grafia é diferente de som. Então, entra o quê? A consciência fonológica. Então, antigamente, às vezes, né, eu vou dizer aqui que eu alfabetizei assim, só preocupava, assim, em escrever a letra, saber que aquela letra é pronto e acabou.
Hoje não. Hoje nós temos que nos preocupar, porque até na reunião de pais do ângulo, Ana, foi muito bonitinho, eu dando aula para eles explicando. E quando ela fala um sonzinho de ela vai entender que esse é do M com A, é do M com E, é do M com I, porque inicia Então a criança ela consegue foneticamente, ou seja, pelo som, ao ouvir, todo o processamento dela, né, cerebral, ela vai entender, nossa! Então ela vai começar a desenvolver uma leitura identificando sons, os mesmos sons de outras palavras. Então, hoje, em 2021, meu trabalho não vai ficar preso só, por exemplo, em mostrar a letra. Não, eu tenho que trazer à parte todos os trabalhos sensoriais dessa criança. Então, a visão, a grafia da letra, o auditivo, os sons dessa letra, música, para trabalhar a parte sinestésica, os movimentos desse corpo, fazer essa letra no chão, deitar o coleguinha, montar uma letra com 3, 4 coleguinhas, montar a letra A no chão. Então, eles têm muito que ter a própria percepção dessa alfabetização, que antes a gente ficava só assim, ó, ali na frente, ensinando. Não, hoje a criança vivencia essa alfabetização. Hoje a criança busca, a criança faz um trabalho motor muito rico, Ana. Então, assim, eu estou no primeiro ano, mas por que eu não vou trabalhar a parte motora? A praxia fina dessa criança, a coordenação motora fina. Então, a minha alfabetização hoje com os alunos é parte de princípio alfabético, né, reconhecimento de letras, sim, grafia, mas a parte fonética da consciência fonológica vai ser muito importante. Então, eu vou buscar nesse trabalho de consciência fonológica, não é, que a criança perceba isso e desenvolva todas as habilidades neuronais que a gente fala, porque no nosso cérebro tem todas as áreas, né? A parte do pensamento, você tem uma ideia, a visão é aqui atrás, é o occipital, a área occipital do nosso cérebro. Então, para chegar essa visão até aqui, quantos processamentos essa criança não vai ter que fazer? Então, eu, professor, tenho que entender, Ana, que não é mais um material ou um recurso que vai atender, são vários. Porque você, Ana Maria, vai aprender de um jeito, a Laura vai aprender de outro, mas aí a professora Moira buscou trazer tudo. E um ponto importante, Ana, a criança participar. Porque no meu online aqui de segunda-feira, né, eu até empolguei aqui, passei um pouquinho da aula, mas assim, eu busco muito essa importância da criança ser espontânea, Ana, porque às vezes a gente fala e não deixa essa criança falar. O online não tem jeito. Tem jeito, Ana. Tem jeito, com muito treino, com muita regrinha. Um dia vai ser um pouquinho bagunçado, outro dia vai melhorando. Mas a cada dia, a rotina dessa aula online, na alfabetização minha, vai ser muito importante. Quarta-feira eu dei uma aula, Ana, que eu terminei a aula e falei assim, obrigado, Senhor. Porque assim, todos com o microfone desligadinho, porque eu sigo aqui, Ana, tô até pegando aqui pra mostrar. Peraí. A Moira fala mais que eu. Peraí, vamos em paz, você vai chegar, você ainda vai falar só desse ensino remoto. Deixa eu só fechar uma coisa aí que você falou importante, que eu comentei já e algumas pessoas me perguntaram, e você tocou no assunto agora. Eu lembro que quando eu alfabetizava, chegava no mês de fevereiro, eu conhecia a turma. Você falou aí no começo, a gente tem que conhecer o que a turma gosta, o que chama atenção. A gente só aprende quando a gente está motivado, quando a gente realmente quer aprender. Essa é a palavra certa. Então, cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Eu lembro que todo mês de fevereiro eu conhecia o que a turma gostava. Então, assim, eu lembro que eu tinha uma turma que gostava muito, muito de música. E na época, a Xuxa era o auge. Pronto, detém minha idade, não tem problema. A Xuxa era o auge. Eu alfabetizei uma turma inteirinha, com Trem da Alegria, Xuxa e Balão Mágico, sabe? Os 3. E eles amavam. Tinha uma outra turma que amava futebol. Eu odeio futebol, mas foi o ano que eu mais aprendi de futebol na minha vida, sabe? Eu descobri tudo que era jogador, quem ganhava. Tudo que tinha do tema que eles gostavam, eu trazia a letra, trazia o som, trazia as palavras em torno disso. E aí você me fez lembrar uma aluna que falou assim para mim uma vez, tia, você sabe que seu nome está errado? Eu falei, meu nome está errado, por quê? Tia, você chama Ana, então tem que ser A-N-N-A. Você não chama Ana, você chama Ana. Eu falei, isso mesmo.
E quando ela falou isso, é a consciência fonológica que ela teve lá atrás, que ela entendeu o som. Enquanto a criança não entende o som, não vai. Então, assim, tem muitos pais, tem muita escola que fica assim, olha, você tem que usar o método fônico, você tem que usar o método silábico, você tem que usar o analítico, global. Não é assim, gente. Quando a gente tem um conhecimento geral da criança, aquilo que você falou, cada um aprende de um jeito. Um aprende, né, com som, o outro aprende vendo, o outro aprende... E a gente tem que conhecer cada um exatamente por isso. O que eu proporciono para esse aluno, para ele aprender? Então, só fechando aí isso aí que você falou que é perfeito. E aí, agora sim, você fala para mim do seu ensino remoto. Como que você está fazendo? Porque muita gente está pirando, está com o cabelo em pé, que não sabe como dar aula no ensino remoto. Como é que você está fazendo? Então, por exemplo, nós iniciamos, eu estou na alfabetização na rede privada, no Colégio Ano, primeiro ano. Eu já tenho ali, eu dei no primeiro dia de aula, eu fiz uma brincadeira com eles, mostrei imagens para eles tentarem colocar as letrinhas que eles conheciam. Então, essa semana eu fiz mais uma sondagem com eles. E aí, partindo, porque a turma, pelo que eu conversei com a professora do Infantil 4 do ano passado, eu tenho uma criança alfabetizada na leitura. E ela está começando a escrever. Eu tenho crianças pré-silábicas, que é a fase que a criança só coloca letrinha, não tem correspondência com som, com a parte do fonema, não tem correspondência, nada. Então, ela enche de letrinha. Tenho aluno assim. Eu tenho um aluno que a gente chama do silábico elaborado, então ele já coloca uma letra representando a sílaba, mas ele já tem correspondência com o som. E tem silábico alfabético, que ela fica entre... então, olha só, Ana. Então, o que eu vou buscar nesse ensino remoto? Nessa semana que já passou, né? Porque a gente tem o material pedagógico do colégio, né? Então, a gente tem que seguir, mas eu tenho o manual do professor Ana Maria, né? Você conhece, que é maravilhoso. Então, se nós, professores todos, tivermos a vontade de ler e estudar o que o manual traz para a gente, ele é rico em... Ele dá sugestões, explicações, caminhos. Então, o que eu faço? Busco no ensino remoto. Eu trabalho essa leitura do manual, planejo a aula em cima dessa apostila que eu tenho que seguir, mas eu sou muito assim de trazer recursos, Ana. Eu gosto muito. Então, por exemplo, eu fui trabalhar contagem, representações de contagem, tudo no online. Eu dou aula 3 dias da semana online para eles na alfabetização e 2 dias gravados. Eu tenho uma aula de leituras, chama literatura aulinha, então eu gravo, eu trabalhando um livro. Nós vamos iniciar esse trabalho no primeiro bimestre com a Mary França, que é uma autora de livros infantis. São histórias curtinhas. Então eu vou... Então o planejamento é iniciar com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vou passar dinâmicas para eles fazerem com a família, vou pedir uns videozinhos. Então, o ensino remoto na rede privada está sendo assim, online e gravado. E seguindo uma apostila, mas nada me impede. Eu uso figuras, eu uso musiquinhas, eu usei mesmo da turma de um macaquinho, contagem até 10. Eu me encanto com a musiquinha. Eu falo assim, então se causa paixão em mim, vai causar paixão das crianças. Porque a gente tem que fazer aquilo que motiva, aquilo que inspira a criança. Então, se eu ficasse só na apostila, faz na apostila, e pronto, eles vão desmotivar, Ana. Então, eu tenho que dar tempo para eles falarem. Eles entram, tia, já posso conversar um pouquinho? Você pode. Ô, tia, sabia que eu viajei e vi isso daí que você está falando? Então, eu tenho que dar essa oportunidade, porque é uma aprendizagem que a criança está trazendo. Então, o remoto vai ser muito assim, vou buscar muito isso, interatividade com a criança. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, 2. Primeiro que está perguntando onde conseguimos o manual do professor. O manual do ângulo, gente, tem que ser conveniado com o ângulo. As escolas conveniadas com o ângulo recebem o manual. Inclusive, tem ainda aquela reunião com o autor, uma vez por ano, que é a convenção? Tem ainda? Não. Então, ano passado nós tivemos a capacitação assessor ângulo, mas é tudo online. Foram vários cursos. Eu tive com especialistas, com palestrantes muito bons. Então, em períodos normais, era feito todos os anos, né? Os autores encontravam pessoalmente com os professores para trocar uma ideia
E com isso eles iam aperfeiçoando e atualizando o material deles. Esse ano passado foi online. Mas realmente, o manual do ano não tem para ninguém. Eu sou suspeita para falar, é excelente. Se o professor estudasse o manual, perfeito. Mas é aquilo que você falou, não dá para você ficar só no manual mesmo, não. A gente acrescenta exatamente porque o interesse das crianças varia de uma região para outra, porque aquele material é para o Brasil inteiro. Então, assim, de uma região para outra varia e você tem que se adaptar à sua realidade. Verdade. E uma dica que eu dou para essa professora que perguntou do manual, por exemplo, na hora que falou, Moira, eu vou pegar o primeiro ano então. Aí eu fiquei assim, meu Deus, porque eu estou há 2 anos e lá eu estava com matemática e xadrez no ano passado. O que eu fiz, Ana? Eu ainda tenho, eu já dei muita coisa, né? Já tirei muita coisa, mas eu fui buscar estudos. Estudos, gente, estudar é tudo. Surgiu o curso da Semana de Alfabetização da Luciana Brites, que já veio até na nossa cidade de Itajubá. Ela é psicomotricista, então eu falei, por que não entrar? Mas eu já fiz há 2 anos, mas eu vou fazer de novo, porque a ciência hoje, a neurociência, ela vem para dar um embasamento para a gente, científico, Ana, desse desenvolvimento da criança, que eu preciso estudar, eu preciso aprender. Então, se eu não buscar conhecimento e aperfeiçoamento, eu vou ficar do mesmo jeito. Só que eu digo para vocês, as crianças precisam de professores atualizados. Isso é muito importante. Precisa, alfabetização principalmente, gente. Eu sou suspeita para falar porque é minha paixão. Se você não se atualiza, eu tenho dó da criança, porque você mata uma criança. É a entrada dela no ensino fundamental. Você pega uma pessoa que não gosta, que não está nem aí, gente, ela vai tomar birra da escola pro resto da vida. Então, assim, é uma série que me preocupa, que a gente tem que tomar cuidado, porque tem, né, a gente tem que gostar do que está fazendo realmente, porque quando você gosta, você passa isso para a turma, né? Você conquista a sua sala, não é mesmo? É muito bom. E me falaram assim, a primeira fala, às vezes, disseram foi assim, Moira, você vai tirar de letra, imagina, você já tem experiência. Tenho nada, Ana, não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque cada ano são seres humanos diferentes, são serzinhos que estão vindo para mim completamente diferentes. Então, eu não posso falar que eu alfabetizei há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e teve um sucesso. Não quer dizer que eu vou ter sucesso agora. Então, quando eu penso no aluno primeiro e não penso em mim, porque trabalho eu vou ter. Eu falo assim que quem está trabalhando com crianças na educação básica, no ensino fundamental 1, tem que abrir o coração e nunca ter preguiça de estudar, não, de trabalhar, não. Então, isso não quer dizer nada. Então, a minha experiência foi rica, foi maravilhosa, tenho paixão? Tenho. Mas esse ano de 2021 é como se eu tivesse zerado tudo, Ana. Eu estou buscando, sim, ainda mais devido à nossa situação da pandemia. Então, eles já ficaram 1 ano, quer dizer, 6 meses, né? Porque, o ano a gente começou em março, por aí já um trabalho remoto com eles, online, assim, para a nossa plataforma. Então, as crianças que estão comigo hoje, 2021, o ano passado eles já tiveram um período muito diferente, atípico para a vida deles, Ana. Então, eu não posso falar que essas crianças estão vindo para mim com uma alfabetização maravilhosa que vai ser. Não, eu não posso pensar assim, pelo contrário, eu tenho que buscar estratégias diferentes, recursos, porque eu sei que essas crianças ficaram limitadas em 2020. Verdade. Limitadas como? Limitadas na parte motora, limitadas na parte cognitiva, as famílias não tiveram tempo de contar uma história, vocabulário às vezes não foi tão bem desenvolvido, parte de coordenação motora fina, tudo isso eu tenho que pensar, não é? Então ficou limitado. Você dá, nesse ensino remoto, você tem 3 aulas com eles e você grava o conteúdo, a parte de quantos vídeos que é do conteúdo? Eu gravo um videozinho de em torno até de 50 minutos, 40, 50 minutos, como continuidade da aula. Por exemplo, na segunda eu dou ao vivo, na terça eu gravo. Na quarta ao vivo, na quinta eu gravo e na sexta ao vivo. Mas aí, quando eu gravo esse vídeo também, eu já coloco recursos a mais. Coloco uma música, sabe? Eu gravo, eu dando aula, eu utilizo o recurso da música, sai o somzinho na hora, eu falando, a música acontecendo ali, é muito gostoso. Ah, que legal. Então, hoje a plataforma do Plural, que é o que a gente utiliza lá no nosso colégio,
ela dá muita alternativa pra gente. Muito bom mesmo. Legal. Nossa, feliz, Ai, que bom. Moira, eu fico muito feliz. Olha, já falta o quê? Uns 5 minutinhos, só para terminar rapidinho. Você que é neuropsicopedagoga. Eu acho que eu não perguntei. Maturidade e dificuldade. Como que você identifica quando uma criança é imatura ou quando uma criança tem dificuldade de aprendizagem? Então, como é que você bate o olho assim e chega a essa conclusão? O que a gente tem que ter muito na nossa cabeça, muito estudo, muita certeza. Primeiro, quais são as habilidades e o desenvolvimento de uma criança com 4 anos que entra na escola da educação infantil? Com 5 anos, o que ela tem que atingir? Os objetivos, metas, habilidades, capacidades. Quando ela chega com 6 anos, o que eu vou buscar aí nessa alfabetização? Então, Ana, quando a criança chega para mim com 6 anos, falando enrolado, meu Deus, socorro. Porque lá com 4, a professora da educação infantil, eu também dei aula em 2017, que eu tive uma aluna isso, eu saí correndo atrás daquela mãe, lacei a mãe, fiz de tudo. Porque chegou para mim com 4 aninhos, Ana, com a fala enrolada, atrasada. Eu entrei, por quê? Eu tinha criança que chupava bico, eu tinha criança que mamava. Então, eu, como professora, o que eu tive que fazer? Já pensar nessa alfabetização da criança lá com 6. Então, não posso esperar. Por isso que a educação infantil, Ana, ela é primordial, ela é fundamental para o processo de alfabetização. Por quê? Porque lá com 4 e 5 anos vão desenvolver habilidades motoras, visuais, cognitivas, emocionais, tudo. Com 6 não vai? Vai. Só que com 6 anos, quando chega para a alfabetização, eu já observo, por exemplo, essa criança está assim. Até o corpinho dela fica assim, na sala. Isso, eu tenho que observar que isso aí chama a atenção para um desenvolvimento que está aquém. Ah, mas ela é tímida. Tem várias percepções de timidez aí. Então, mas eu, como professora, vou começar... Opa, peraí. Aí, eu tive uma aluna que ela não punha a mão nos objetos, na rodinha, com 4 aninhos. Nossa, aquilo me deixou 5... Eu falei, gente, vamos estudar para ver o que eu posso ajudar. Então, a gente tem que buscar. Então, a dificuldade, a imaturidade, você percebe? É conhecendo o marco de desenvolvimento dessa criança. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque eu não vou resolver os problemas sozinha, não. Eu brinco assim, nossa, quem me dera tivesse uma varinha, mas eu preciso de um especialista, eu preciso da fono, eu preciso da psicóloga, eu preciso do meu gestor, eu preciso da minha supervisora. Então, o trabalho em equipe, quando eu observo professoras, não fiquem quietas, busquem muito. E aí, fazendo esse trabalho no AEE, Ana, na rede municipal, eu brincava assim, eu falei pro Bruno, nossa senhora, eu vou ficar muito triste, né? Porque se eu já era na sala regente, a gente já ouvia os problemas da criança, tudo, e falava, por isso que a criança tem essa dificuldade, por isso que a criança está imatura. Quando eu fui para a AEE, Ana, eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas eu não deixei isso me atingir. Eu coloquei aquilo como meta para eu buscar ajudar essa criança, Ana. Então, quando eu acredito que a criança é capaz, primeiro, acredite que o seu aluno é capaz, porque ele é. Ah, mas está com 6 anos e ainda não reconhece o alfabeto. Será que todo o trabalho lá na educação infantil, gente, educação infantil, 4, 5 anos, não é para ler, escrever. Você vai trabalhar o alfabeto? Pode. Você vai trabalhar o vocabulário da vida da criança, a vivência da criança, as letrinhas elas vão vindo prazerosamente junto com o trabalho. Você não fica ali querendo que a criança saiba fazer que o A só... Você mostra, você apresenta, porque hoje com a tecnologia, né, nas crianças a gente tem vários tipos de alunos ali, uns bem mais informados, mas na educação infantil priorizar muito parte motora, visual, praxia fina, tudo isso, música, a parte de espontaneidade, vocabulário dessa criança. Quando chegar para mim lá, se chegar para mim eu fazer uma pergunta na rodinha, para dizer, Ana Maria, o que você gosta de fazer na sua casa, de brincar? E você ficar parada. Isso já chamou minha atenção. Por quê? A sua dificuldade de processamento, de ouvir uma pergunta e processar a resposta para mim. E expressar a fala. Por quê? Será que essa criança fica num cantinho sozinha? Tá vendo? Então,
quando eu recebo essa criança, eu busco muito isso, Ana. E hoje a gente tem que perceber muita diferença entre um transtorno e a dificuldade. Às vezes não foi estimulada essa habilidade na criança, né? Porque a gente tem a memória dentro do nosso cérebro, a gente tem várias áreas cerebrais que estão ali para trabalhar. E se eu não trabalho, como que a criança vai? Gente, a primeira infância é o momento mais rico da vida dessa criança. E às vezes a gente fica presa em querer. Eu sei que os pais às vezes cobram, mas às vezes a gente fica presa num trabalho ali. Não sabe ainda escrever faz o B espelhado. Gente, é a fase, a educação infantil. Lá na alfabetização, a gente vai fazer um outro trabalho para consolidar, né? A gente usa a palavra consolidar. Consolidar isso. Aí, eu vou fazer uma propaganda aqui de um livro maravilhoso, ó. O Cérebro Aprendiz, do Roberto Lente. Lá na Neuropsicopedagogia, então é um livro que vai trabalhar toda essa parte de anatomia cerebral, mas assim, as funções, o que cada área. Então, a memória de longo prazo de uma criança, ela só vai ser consolidada se eu fizer um processo de repetição. Então, usa musiquinha, audiovisual, faz essa letrinha no chão, dá massinha, faz na areia, leva pro pátio. Educação infantil tem que sair da sala de aula, tem que ir pro pátio, tem que correr, sabe? Ai, eu super tô falando isso. Engraçado assim, os pais, eles pensam, até na escola, infelizmente tem direção que pensa assim, nossa, aquela professora não para dentro da sala, ela adora passear. Não é isso, gente. A educação infantil tem que sair da sala, tem que correr, saltar, pular, ter noção do espaço, equilíbrio, e tudo isso é o que vai ajudar lá na frente na alfabetização e na vida escolar desse aluno. É complicado. Moira, eu sabia que você ia dar um show hoje, você é muito competente. A gente fala mais que a boca, né? Hoje eu até fiquei mais quieta. Porque daqui a pouquinho vai dar 1 hora aqui e vão cortar a gente. Mas eu quero te agradecer imensamente de você ter aceito meu convite aqui. Pena não ter conseguido gravar e colocar lá no YouTube também. É um aprendizado falar com você. Eu acho assim que a lição que você deixa para todos nós é que professor tem que estudar, tem que atualizar. Às vezes a gente fica falando, não é médico que estuda, advogado estuda, professor, qualquer profissão tem que atualizar, tem que estudar. A gente tem que saber o histórico da vida do aluno para você chegar até esse aluno. Eu acredito que a aprendizagem e o amor, eles estão muito ligados. Se o aluno não te ama, não gosta de você, não se identifica com você, e você com o aluno, não acontece. Essa química e esse amor tem que ter. Prova disso que aí, ó, você não esquece do seu aluninho até hoje, que você acabou de falar aí, que mudou sua vida por conta dele. Então, isso mesmo, tá? Tem gente perguntando aqui qual que é o seu Instagram para te seguir. Qual que é o seu Instagram? Moira.Ribeiro. Moira Bruno. Mas eu vou marcar aqui no Instagram, tá, gente? Na nossa conversa. Isso mesmo. Aí entra, tá bom? Pode também entrar lá no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial, e no canal do YouTube Dia a Dia na Escola. A gente vai conversar outras vezes, porque eu quero te entrevistar, fazer um vídeo com você pessoalmente, já que não deu certo isso aqui, nós vamos gravar um vídeo para colocar lá no canal, tá bom? Tá bom. Então, um beijo para minhas amigas aí. Teve um comentário aqui que estava encantado com a gente. Então, pensem bastante nisso. Quando vocês passam esse encantamento, o aluno se encanta muito mais. E a reciprocidade, a aprendizagem acontece melhor. Tá bom? E outra dica. Busquem conhecer um pouco sobre a neurociência na educação. Porque a neurociência ela veio para fazer isso para a gente. Olhar o aluno e tentar entendê-lo. Por que ele está olhando para o teto? Porque ele não quer participar. Não, porque tem muita distração tirando, às vezes, esse foco dele. Então, se você, professor, se atualiza e aprende, você busca os recursos, você muda, você aperfeiçoa toda a sua estratégia, todo o seu trabalho, toda a sua docência. E como docência é amor, então, eu sou uma eterna apaixonada pela docência. E quero futuramente trabalhar com professores, Ana, seguir o seu exemplo. Somos, adoro. A gente tem que amar o que faz, né, gente? Senão não tem condição. Não vai. Moira, muito, muito, muito obrigada. Ó.
Beijo no coração, Bê. Obrigada por você ter aceito. Eu vou te chamar outras vezes, pode esperar. Ah, com certeza. Que eu puder contribuir aí, a gente vai estar juntinho. Com certeza. Muito sucesso para você esse ano, tá? Manda um abraço pessoal do ano. Eu falei que força de vontade não vai me faltar, porque eu quero aprender, porque eu nunca sei nada. Quem acha que sabe tudo, ninguém sabe nada. A aprendizagem acontece momentaneamente, constantemente. É isso tá aí. Bom? Então, beijo. Obrigada. Obrigada aos seus amigos aí que entraram. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau.